Muito boa tarde, prezado telespectador que nos acompanha em todas as plataformas da Conecta Mais TV. Inicia agora a transmissão ao vivo do Expresso Meio-Dia com notícia, jornalismo e atualização na hora do seu almoço. Nesse momento, em Nova Prata, a temperatura na casa dos 19 graus, um tempo ameno em comparação ao que tínhamos na semana retrasada. E a tendência é que para esta semana nos manteremos com os dias estáveis até pelo menos a quinta-feira. E iniciando justamente a volta pelo clima, nós temos aí que a semana inicia com tempo firme e temperaturas agradáveis na Serra Gaúcha. As máximas nessa segunda-feira vão ficar entre os 22 e os 24 graus. O sol vai predominar em toda a região da Serra até o final do dia de hoje. No Rio Grande do Sul, a segunda-feira também será ensolarada. Nuvens são esperadas somente na metade sul do estado, sem a presença de instabilidades. Fazendo o nosso giro pela dupla Grenal nessa manhã, reportando a página do Globo Esporte. No Colorado, melhor fora de casa do que no Beira-Rio, o Inter mira o próximo passo da sua evolução, vencer no Estádio Gigante. O desempenho como visitante contrasta com os números do Beira-Rio e no Brasileirão dessa temporada. Diego Aguirre quer voltar a fazer valer o fator local por mais tranquilidade no seu elenco. As chances criadas e as partidas já disputadas mostram aí um jejum de vitórias dentro de casa. E por conta disso, a nova tática é buscar recuperar a confiança jogando no Beira-Rio. Passadas 11 rodadas do Brasileirão, o Inter tem um melhor aproveitamento como visitante do que como mandante. Em 6 jogos longe de casa, foram 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, com 50% dos pontos conquistados. E o percentual despenca quando se vem para o Beira-Rio. O Colorado disputou 5 partidas em casa e ainda não venceu, com 2 empates e 3 derrotas. Pior do que isso, amarga uma sequência de 8 jogos consecutivos sem vencer no Beira-Rio, igualando uma marca negativa registrada há mais de 30 anos na década de 90. Rumando para o outro pedaço futebolístico do estado, que está tão ruim quanto o Colorado, é o lado do Grêmio, que nessa semana se prepara para a Sul-Americana. O Internacional também terá confronto decisivo pela Libertadores da América e o Grêmio encara aí a LDU, que chega às oitavas de final, recém conquistando um título equatoriano e um time motivado. A equipe da LDU não atua desde o último dia 26 e fará o primeiro jogo sob o comando do novo técnico Pablo Marini contra o Grêmio. Pablo Repeto, ex-técnico, deixou a LDU em 16 de junho. Cerca de 10 dias depois, o argentino Pablo Marini foi anunciado como novo comandante. E ele esteve aí à frente do Montevideo Torque, um clube uruguaio que pertence ao grupo City, durante a disputa da fase de grupos da Sul-Americana. E agora vai se destacar à frente da LDU. A primeira etapa do campeonato equatoriano parou ainda em 30 de maio para a Copa América e ainda não retomou. A LDU ainda segue aí com o título de campeão local e entra em campo aí retomando a sua retomada à frente do time contra o Grêmio na Sul-Americana. Indo para as notícias também que nós temos, uma polêmica que surgiu. A Conmebol autorizou a presença de público nos estádios durante as suas competições. A notícia surgiu no dia de ontem e, segundo a entidade, o retorno de torcedores deverá obedecer às normas sanitárias da cidade sede das partidas. A Conmebol autorizou o retorno do público a partir das oitavas de final da Libertadores. O comunicado ocorreu ontem.
O protocolo da Conmebol é baseado em estudos científicos que garantem que o método é seguro para todos os envolvidos no espetáculo. A entidade relata ainda que o retorno gradual do público é essencial para o desenvolvimento do futebol sul-americano. E a polêmica está posta à mesa agora, na medida em que prefeituras terão que fazer frente a esse novo protocolo da Conmebol. Indo para as notícias da nossa região, Vila Flores vai em busca aí de mais de 5 milhões e meio de reais que são devidos pelo INSS em favor do FAPES municipal. Na oportunidade, foi confirmado o termo de adesão firmado entre o INSS e o FAPES do município de Vila Flores. O FAPES é o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores vilaflorenses. E no último dia 6 de junho, o prefeito municipal, Evandro Brandalize, acompanhado do procurador jurídico do município, Dirceu Vendramin Lovison, estiveram em reunião com Jefferson Cardoso, coordenador do Ministério da Economia, lá na capital federal, Brasília. Na oportunidade, foi confirmado o termo de adesão firmado entre o Instituto Nacional da Seguridade Social e o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Vila Flores, autorizando a realização de compensação previdenciária. Conforme o cálculo autuarial realizado pela empresa BR Prev, o FAPES do município de Vila Flores é credor de 1,8 milhões de reais já vencidos e aproximadamente 3 milhões e 700 mil reais a vencer, conforme os novos servidores forem se aposentando ao longo dos próximos anos, totalizando a soma de 5 milhões e meio de reais. Desde a emancipação, jamais foi realizada qualquer compensação previdenciária e os valores tendem a aumentar consideravelmente nos próximos anos com a concessão de novas aposentadorias e pensões. A assinatura do termo de adesão e compensação previdenciária é o primeiro passo para o recebimento dos novos valores por parte do governo federal. A previsão de início de compensação é para o ano de 2022. E Protásio Alves está incentivando e prestigiando o turismo nas trilhas do interior. Conforme divulgado na última sexta-feira e também reportado no dia de hoje, a trilha da Barra Mansa está aí ofertando diversos passeios que estão deixando o público bastante contente, com cavernas, paisagens deslumbrantes, pontes e linhas férreas, o marco 1000 da ferrovia e a beleza nas quedas d'água do Lajeadão e do túnel. Tudo isso em 13 quilômetros em meio à natureza. É ofertada na trilha da Barra Mansa, que ocorre aí com certa periodicidade no município de Protásio Alves. Caso você tenha interesse em participar das próximas etapas, entre em contato aí através dos telefones 99635-2133 com a Júlia Andriguete ou com o Oséias Freitas de Lima, que são os responsáveis por conduzir pelos caminhos da Barra Mansa. Seguindo com as informações da região, a vacinação em Cotiporã para a gripe será aberta aí a faixa geral de imunização para toda a população. A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde e Assistência Social, informa que, seguindo as determinações do Ministério da Saúde, abriu aí a campanha para a faixa geral de imunização contra a influenza. E ela será realizada amanhã, dia 13, na Unidade Básica de Saúde e conta com 30 doses de vacina contra a gripe que serão aplicadas por ordem de chegada. Em Veranópolis, a discussão e o debate na Câmara de Vereadores na sessão dessa noite vai colocar em pauta a votação para a criação do PROCON, órgão de defesa do consumidor. O projeto será votado nesta sessão ordinária. Segundo as informações, teve entrada aí na Câmara de Vereadores, na sessão do último dia 5 de julho, a disposição sobre a organização dos sistemas de defesa do consumidor, o PROCON, e o CONDECON, que é o Conselho Municipal de Defesa, e institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.
A medida é proposta pelo vereador Cristiano Valduga Dalpai e pela vereadora Maria de Lourdes Garibe Guzzo. Ela visa promover a garantia dos direitos do consumidor veranense por meio da instituição de mecanismos legais, o PROCON e o CONDECOM, que serão instituídos aí junto aos demais órgãos do município. E em cada localidade dos PROCONs podem ter aí a sua autonomia. O projeto está sob análise e será apreciado na sessão do próximo dia 19 de julho. Caso aprovada, a medida passa para o Executivo para transformar em sanção. Seguindo as notícias, as informações, vamos à região da Serra, onde as estradas da cidade de Ipê receberam melhorias na última semana. Segundo reportado, a Capela do Rosário, São Valentim, Estrada do Capão do Bugre e a São Paulino passaram por patrulhamento, cascalhamento, abertura, limpeza de bueiros, entre outras melhorias. Na semana passada, a Secretaria de Obras, Saneamento, Viação e Trânsito do município de Ipê realizou estas manutenções também aí nas regiões dispostas. Os serviços incluem o patrulhamento, cascalhamento, entre outras melhorias. As obras buscam levar às localidades melhorias no tráfego, na locomoção e também facilitar o escoamento da produção e garantir maior segurança a quem trafega por essas vias. E um alerta à comunidade de Antônio Prado. Segundo informações repassadas, uma nova modalidade de golpe está ocorrendo. Segundo as notícias, a Secretaria de Saúde, repassadas pela Secretaria de Saúde, criminosos se passam por servidores e estão entrando em contato com a população para aplicação de golpes. A Secretaria Municipal de Saúde de Antônio Prado informa que não realiza ligações nem envia mensagens para agendamento quanto à vacinação e reforça que todas as informações oficiais devem ser encontradas nas redes sociais do município. Segundo as informações, criminosos estão se passando por servidores da Secretaria da Saúde e entrando em contato com a população para a aplicação de golpes. Em caso de dúvida, entre em contato pelo telefone 3293-1634. Indo para Bento Gonçalves, uma novidade para o setor cultural. A cidade receberá R$300 mil para o auxílio emergencial da área cultural. Foi publicada na semana passada, no Diário Oficial do Estado, a habilitação da cidade de Bento para o edital de chamada pública do co-investimento do auxílio emergencial destinado aos trabalhadores do setor da cultura e poderá receber, através do Fundo de Amparo à Cultura, R$320 mil através da Secretaria Estadual de Cultura. Bento está entre os 5 municípios a serem habilitados para a chamada pública, que destinará 10 milhões ao Fundo Cultural, e os municípios gaúchos que apresentarem projetos e suas propostas de investimento terão adesão das cidades, que é feita por ordem de inscrição. Os outros municípios habilitados nessa primeira seleção foram Sarandi, Cristal, Caçapava do Sul e Gravataí, além de Bento Gonçalves. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve na cidade de Bento Gonçalves e a SIC, Câmara de Indústria e Comércio, entregou uma pauta de reivindicações ao presidente. Um dossiê com documentos contendo as reivindicações para sanar alguns dos gargalos que tornam a Serra Gaúcha mais cara e menos competitiva, a fim de fomentar o desenvolvimento macro da região. Foi entregue pessoalmente pelo presidente da SIC de Bento Gonçalves, o senhor Rogério Capuani, ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O ato ocorreu na noite do último dia 9 de julho, sexta-feira, em visita do chefe de Estado ao município Bento Gonçalvense. O encontro ocorreu na Vinícola Miolo, no Vale dos Vinhedos, em audiência reservada, para a qual o presidente Capuani havia sido convidado. Na carta, assinada pela SIC de Bento Gonçalves, Capuani saúda a visita da maior autoridade do Brasil e também destaca aí os principais pontos que são necessários para o crescimento industrial de Bento Gonçalves e da Serra Gaúcha. Grande parte das solicitações da SIC de Bento dizem respeito à infraestrutura nas estradas da região,
as reformas para desburocratizar o país e, principalmente, a questão tributária. A pauta ainda traz temas como turismo, mobilidade e qualificação profissional e foi entregue em mãos ao presidente da República. Nessa manhã, nós noticiamos do Conecta News que uma festa havia sido encerrada em Caxias do Sul e durante as investigações aí dessa festa, um vereador estaria supostamente entre os convidados e organizadores desse evento. O vereador caxiense, que foi dito aí que estaria nesse evento, desmentiu a notícia e disse, que não teria sido detido nessa festa clandestina. Ele entrará com um pedido de retratação. Segundo as informações, o vereador Wagner Petrini, o moleque, como é conhecido do PSB, em entrevista desmentiu a notícia que teria sido detido em uma festa clandestina em Caxias do Sul. Conforme o vereador, houve um mal-entendido por parte do sargento da Brigada Militar que comandava a operação. Moleque ressaltou que o sargento ignorou sua posição de vereador e o ameaçou com voz de prisão por desacato. Segundo o parlamentar, o evento estava sendo realizado no bairro São Vítor, em um estabelecimento comercial, em dia com suas obrigações, e não se tratava de uma festa. Ele admite que o evento se estendeu além do horário e que não havia um número de pessoas acima do permitido pelos protocolos, mas que não havia motivos para abuso de autoridade por parte do sargento. O vereador ainda se apresentou ao sargento, apenas teria intervido para justificar que não se tratava de uma festa clandestina e que estava defendendo o direito do proprietário de exercer suas atividades. Polêmicas à parte, o moleque agora vai se explicando aí perante essas situações. Avançando também em Caxias do Sul, foi criada a Frente Parlamentar de Defesa dos Animais. Por unanimidade, a Câmara de Vereadores aprovou a criação da Frente Parlamentar de Desenvolvimento das Políticas Públicas voltadas aos animais. A votação ocorreu no final da última semana. E conforme consta no termo assinado por 21 vereadores, o objetivo é unir os esforços de diversos setores da Secretaria do Meio Ambiente com ONGs e protetores independentes para debater a melhor forma de gestar a questão animal. No texto são citados exemplos de situações com maus-tratos que ocorreram em Caxias do Sul em diversas ocasiões. E agora a frente trata aí de combater esse tipo de situação. Rumando para a metade norte do estado, na capital nacional do churrasco, Lagoa Vermelha vai sediar aí a etapa da Mais Bela Comunitária nos meses de setembro e outubro. Segundo as informações, aconteceu no último sábado o lançamento da etapa municipal do concurso Mais Bela Comunitária. Estiveram presentes na solenidade jovens que compõem a corte do último concurso realizado em 2019. A expectativa para a realização do evento em Lagoa Vermelha e vai selecionar a representante do município, que vai disputar posteriormente o concurso estadual. Será na final de setembro ou começo de outubro. A data oficial ainda não foi definida e a realização do concurso a nível estadual está previsto para dezembro de 2021. Rumando para a cidade de Marau, a mortandade de peixes no açude municipal chama a atenção do porquê o fato está ocorrendo. Segundo as informações, uma situação que ocorre desde a semana passada está sendo percebida todas as manhãs. A morte de peixes no açude localizado ao lado esquerdo do Parque Lauro Ricieri Bortolom tem chamado a atenção dos pedestres. Segundo as informações, os peixes da espécie tilápia são encontrados mortos no açude desde a última quinta-feira. O fato se repetiu no final de semana e hoje pela manhã também. O setor responsável pela Prefeitura Municipal realiza a retirada e esclarece que a morte dos peixes pode ter ocorrido por pouca resistência das espécies às baixas temperaturas. A quantidade expressiva de peixes mortos retirados nas últimas manhãs e a expectativa do setor público é que o fato não volte a ocorrer nos próximos dias. Além das tilápias, o açude também possui espécies de carpas que são resistentes à baixa temperatura da água.
Conforme nós noticiamos semanas atrás, a viúva de Chico Anísio, que havia se internado para tratar complicações da Covid, deixa a unidade de terapia intensiva e agora segue para o quarto a fim de garantir a sua recuperação. Com uma melhora significativa, a empresária Malga de Paula foi transferida para o quarto do Hospital de Clínicas, onde seguirá em recuperação. A transferência ocorreu no último sábado, dia 10, e ela está acompanhada de familiares a fim de reestabelecer a sua saúde. Um acidente inusitado, mas que chama a atenção e por isso está aqui nas nossas notícias. Um caminhão que transportava caixas d'água teve parte da carga aí que caiu de cima do caminhão, né? Uma tampa de uma caixa d'água caiu de um caminhão e atingiu um motociclista que circulava pela perimetral de Passo Fundo. A tampa se soltou de uma cinta que estava amarrada na carga de um caminhão e acabou pegando em cheio o motociclista. Ele tentou desviar, mas acabou colidindo no rodado de um caminhão que vinha no sentido contrário. E foi na manhã de hoje, próximo ao CD da JR e também da São João. Segundo as informações, o motociclista estava se deslocando quando foi atingido pela caixa d'água. Ele sofreu ferimentos leves, foi resgatado aí pelas equipes de saúde e encaminhado ao serviço hospitalar. Então, muita atenção ao circular perto de caminhões que carreguem carga que pode se soltar. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, voltamos com as informações do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Fique comigo no Expresso Meio-Dia. O Sacolão das Frutas espera você com grande variedade de frutas, legumes, verduras frescas e de qualidade. Uma linha completa de mercado que você pode contar em horário diferenciado, além de atender aos domingos e feriados. Sacolão das Frutas, o sabor e a qualidade para a sua casa. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Somos abençoados. Temos a maior variedade de frutas do mundo. Nossa carne é a mais saborosa. Nosso litoral com lindas e extensas praias. Nosso sistema de saúde, o maior do mundo. Momentos difíceis vão e vêm, e a realidade está na nossa consciência. Seja positivo, ame, trabalhe e viva intensamente. Alau, Arquitetura e Urbanismo, acreditando no melhor. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. E na próxima segunda-feira, a nossa pauta será a importância das redes sociais na saúde dos negócios locais. E para falar sobre isso, nós vamos receber
o André Siminotti, consultor de marketing e negócios digitais, e Everton Cardoso, designer e gestor de redes sociais. Segunda-feira, 21 horas, nós esperamos vocês. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. E retornamos ao vivo com as principais informações agora do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, e também as notícias internacionais para atualizar você. Exatamente 12h20 e a temperatura nesse momento na casa dos 19 graus, praticamente uma primavera essa segunda-feira, e o movimento na Placidina de Araújo é nulo, afinal, todo mundo no seu respectivo sorteio do bife. Seguindo com as informações aqui no estado, o governo detalha maiores medidas e investimentos nos municípios por conta das concessões das rodovias. Segundo o Palácio Piratini, serão investidos 10 bilhões e 600 milhões de reais em 30 anos de concessões, sendo 4 bilhões nos 5 primeiros anos, com a implementação de 687 quilômetros de duplicações e terceiras faixas. Uma parceria entre o governo do estado e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, disponibilizou os levantamentos técnicos e econômicos que detalham as obras e os investimentos que serão realizados nos municípios gaúchos dentro do programa Avançar, que prevê a concessão de 1.131 quilômetros à iniciativa privada. Os valores bilionários serão arrecadados a partir das concessões adquiridas com o prazo de até 30 anos para exploração das rodovias. Sugestões estão sendo recebidas aí através dos e-mails consulta@spgg.rs.gov.br e também na página parcerias.rs.gov.br/rodovias está detalhadamente aí as informações. Os prazos de sugestões vão até o próximo dia 13, 14 e 15 de julho. Você pode acessar para dar a sua opinião. O governo do estado também lançou um grupo de trabalho junto à iniciativa privada para aumentar a competitividade e a inovação. O GT Competitividade e Inovação foi lançado oficialmente pelo governo do estado na última terça-feira, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, sendo uma iniciativa do Conselho de Inovação e Tecnologia da Federação das Indústrias do Estado, a CITEC-Fiergs, em parceria com o Transforma RS e o Sebrae, também do Rio Grande do Sul. A iniciativa pretende debater as políticas públicas de estímulo à competitividade, à inovação no ambiente produtivo do Estado e, assim, colocar esse processo no centro das estratégias estaduais de desenvolvimento econômico e social, além de estimular a competitividade e a simplificação legislativa para o apoio em projetos de pesquisas. Eduardo Leite acrescentou que esse GT vai ajudar a identificar as melhores maneiras de aplicar o dinheiro público, a fim de alavancar um novo momento de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul. Seguindo as informações também, na semana passada o governo firmou parceria com a FAMURS, a Federação dos Municípios, para debater a privatização da Corsã. Uma reunião realizada na Casa Civil na última sexta-feira definiu a criação de um grupo de trabalho a fim de debater o projeto de privatização da Corsã,
nos municípios gaúchos. O anúncio foi feito pelo secretário da Casa Civil, Arthur Lemos Júnior, e pelo presidente da Federação das Associações dos Municípios, Eduardo Bonotto, que também é prefeito de São Borja. O grupo será composto pela FAMURS, pela Corsan e pelo governo do estado. O secretário Arthur Lemos ressaltou a importância da criação do espaço para os debates. Será um ótimo canal de diálogo com prefeitos, presidentes das associações regionais, a fim de elaborar um protocolo a ser adotado. A criação do grupo de trabalho é o resultado dos pedidos feitos pelo presidente da entidade ao governador. A posse da FAMURS ocorreu na semana passada, do novo presidente, e na reunião com a Casa Civil, Bonotto destacou a rapidez com que o governo atendeu o pedido da federação. Seguindo com as informações, o governo do estado também repassa 182 milhões aos hospitais do SUS. Segundo a informação, os valores foram depositados ao longo da semana passada. O repasse é referente a verbas federais, na ordem de 96 milhões, e verbas estaduais, na casa dos 86 milhões de reais. E foi então repassado a 200 hospitais gaúchos que prestam serviços por meio do Sistema Único de Saúde, o valor total de 182 milhões de reais. Na última terça-feira foram pagos 68 milhões e os valores são provenientes do Tesouro do Estado e da soma com verbas advindas do governo federal. A privatização da CEED foi concluída e os repasses estão sendo feitos. Agora, o Palácio Piratini prepara para a próxima sexta-feira a privatização da CET, as linhas de transmissão. E a estimativa é que a venda desse braço da estatal da Companhia de Eletrificação do Estado do Rio Grande do Sul possa alcançar até a soma de 3 bilhões. O cálculo dos valores da privatização foi publicado aí no Estadão. Segundo a nota do jornal, a expectativa é que o governo gaúcho consiga arrecadar aí um ágio de 37% na oferta inicial de 1,7 bilhão para a compra da transmissão da energia elétrica. A entrega das propostas ocorrerá aí até a próxima sexta-feira, dia 16, na Bolsa de Valores de São Paulo. 6 grupos acessaram os dados das empresas para avaliar e modelar suas propostas. Entre eles, o fundo de pensão canadense, Canada Pension Plan Investment Board, é o favorito para levar a empresa de transmissão. Os canadenses possuem 5% da Equatorial, que arrematou a CED. Além do fundo canadense, outros potenciais compradores incluem a Taesa e a CETEP. A privatização deverá ser anunciada nos próximos dias após as etapas do certame na próxima sexta-feira. E o Rio Grande do Sul é o maior produtor gaúcho, o maior produtor brasileiro, de arroz. O arroz aqui do Rio Grande do Sul alimenta boa parte das mesas dos brasileiros e também é exportada. Porém, o alto custo do frete marítimo está afetando as exportações. Segundo o IRGA, a falta de containers também está impactando nas vendas externas. Os altos custos dos fretes, que aumentaram em média 170% em 2021 e em até 500% em alguns casos, impactam diretamente na falta de containers e também das vendas externas de arroz no primeiro semestre desse ano. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias do Arroz, a Biarroz, a base dos dados é o Ministério da Economia, que mostra esse salto expressivo nas contas. A próxima notícia é o destaque do nosso editorial reportado pela Rádio Guaíba e exige a sua atenção. Quando acessar a capital dos gaúchos, a Porto Alegre, através da Freeway em períodos noturnos, redobre a sua atenção ou evite os trechos. 2 adolescentes foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal enquanto apedrejavam os veículos que se deslocavam pela Freeway nessa última madrugada, de domingo para segunda. Ao serem detidos, os adolescentes admitiram que estavam atirando pedras nos carros por diversão.
Eles foram encaminhados à Fundação Fase. Uma das pedras atiradas pelo grupo atingiu um veículo Amarok, que vinha de Santana do Livramento para Porto Alegre, a fim de realizar consultas e outros procedimentos. Os jovens têm 16 e 17 anos. Nós lembramos que há exatamente 30 dias atrás, uma moradora da cidade de Porto Alegre, com 40 anos, acabou sendo vitimada de forma fatal quando o carro que ela estava com o marido foi atingido por um paralelepípedo, que também foi arremessado de algum lugar nos entornos da Freeway. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Brigada Militar redobraram os cuidados com o trecho. A CCR Via Sul diz que nos próximos anos irá implementar um plano de investimentos proporcional aos anos de concessão que ela tem para o tratamento da rodovia. Mas, no fim, o que cabe é o cuidado de cada um de evitar esse trecho problemático da entrada de Porto Alegre. Caso se contrário, seu carro pode ser atingido por pedras. No sul do estado, uma apreensão chamou a atenção da Polícia Civil. Após uma denúncia no bairro Fragata, na cidade de Pelotas, agentes da Draco prenderam uma mulher com 479 comprimidos de êxtase. O valor da droga, calculado em cerca de R$24 mil, foi aí capturado após uma denúncia que apontava a presença da droga no bairro pelotense. Ao se deslocar, os policiais constataram o fato e a mulher foi levada para o presídio estadual e entregue à autoridade judiciária. Seguindo pelas informações, vamos ao Brasil. Temos boas notícias para essa segunda-feira, começando com os dados da Fiocruz, que apontam que a média de óbitos por Covid-19 está em queda desde o mês de junho. Segundo as informações levantadas pela Fundação Oswaldo Cruz, de forma consistente, os dados demonstram uma baixa nos óbitos. Os números diários, segundo a média móvel, chegaram aí na última quinta-feira a patamares abaixo do que era registrado. O epidemiologista Diego Xavier, pesquisador do Instituto de Comunicação e Informações em Saúde da Fiocruz, destacou que, apesar da tendência observada de queda no número de casos e óbitos, o nível dos indicadores ainda está alto no país, mas já é alguma boa conquista saber que os números estão baixando na sua devida proporção. No ambiente da política, dia de despedida. Marco Aurélio Melo, o decano do Supremo, se aposenta no dia de hoje. Ele que assumiu a sua vaga no ano de 1990, indicado pelo então primo Fernando Collor de Mello, Marco Aurélio deixará a sua cadeira no STF. É o último dia dele à frente da toga e deverá deixar a corte na tarde de hoje em discurso de despedida. Muitas vezes controverso, muitas vezes incompreendido, Marco Aurélio Melo sempre foi um ministro aí voltado às análises da Constituição e que agora se despede aos 75 anos de idade. Para o seu lugar, quem vem aí provavelmente será este senhor da foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que é André Mendonça. André Mendonça é advogado-geral da União e já esteve à frente do Ministério da Justiça e até então é o mais cotado para assumir a vaga. O anúncio será feito somente a partir de amanhã, a pedido do presidente da Corte, Luiz Fux, que recomendou ao presidente da República que aguardasse o ministro Marco Aurélio se ausentar das suas funções. Falando em bastidores do poder, outra notícia que pipoca nos principais portais de hoje é que a Polícia Federal decidiu abrir um inquérito a partir de ordem vinda aí dos superiores contra o presidente Jair Bolsonaro para apurar suposto caso de prevaricação. Os policiais vão investigar se o presidente foi alertado de supostas irregularidades no contrato de compra da vacina indiana Covaxin e se ele tomou as medidas adequadas. Enfim, a polêmica vacina e suas repercussões. Falando de casos concretos, no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde vai diminuir o intervalo de aplicação
das vacinas, tanto da AstraZeneca quanto da Pfizer. Segundo o secretário de Saúde, o intervalo, que deveria ser de 12 semanas, vai ser baixado aí para 6 semanas. Segundo informações, é para evitar que novos casos possam se propagar por força da variante Delta. As vacinas tanto da Pfizer quanto da AstraZeneca passarão a ser administradas com um espaço de 6 semanas, a fim de garantir uma imunização mais massiva da população sem o risco de infecções. Notícias e polêmicas à parte, a Copa América terminou, mas uma nota divulgada pelo Instituto Adolfo Lutz vai dar o que falar ao longo de hoje. Isso porque, segundo o Instituto, a cepa colombiana, que era inédita no país, foi identificada no estado de Mato Grosso, que recebeu jogos do torneio. Após testes realizados em equatorianos e colombianos que testaram positivo, se constatou que eles estavam com uma nova cepa da doença de origem colombiana, que agora passa a se somar àquelas já existentes no Brasil. Para quem se deslocar para Santa Catarina a fim de conferir as belas paisagens da Serra do Rio do Rastro, um aviso de atenção. A estrada estará fechada de amanhã, dia 13, até o próximo dia 15. Segundo as informações, o trecho estará com a mobilidade restringida até às 19 horas da próxima quinta-feira, para que sejam retiradas rochas que se soltaram e detectadas durante a execução de uma obra de contenção no trecho. Então, a Serra do Rio do Rastro, nessa semana, permanece fechada para reparos. Indo para as notícias internacionais dessa manhã, Cuba, na tarde de ontem, reviveu a maior onda de protestos contra o governo desde os anos 90. Milhares foram às ruas pedindo liberdade e também comida. A grave crise sanitária, econômica e de abastecimento se agravou durante a pandemia. Os cubanos reclamam da falta de insumos nos armazéns estatais, pedem a liberdade e abaixo a ditadura. Foram escutados em Havana. O governo cubano disse aí que a culpa é dos Estados Unidos, para variar, é sempre a mesma desculpa e se aproxima muito da gestão chavista, onde a população passa fome por conta das circunstâncias em que esses governos se colocam. Seguindo com as notícias, Israel vai aplicar a terceira dose da Pfizer em pacientes com baixa imunidade. Segundo as informações repassadas nessa manhã, frente à ameaça da variante Delta, o Estado israelense decidiu enumerar idosos e demais pessoas que possuem imunidade baixa para receberem uma terceira dose do imunizante. Após concluírem a imunização em toda a faixa populacional, o Estado israelense decidiu estender essa proteção. E na semana passada, nós noticiamos aí que houve o então assassinato do presidente do Haiti. E segundo informações reportadas nessa manhã, um americano haitiano que possui dupla nacionalidade foi detido aí em território norte-americano, acusado de ser o mandante desse assassinato. As investigações prosseguem para averiguar as motivações de que esse grupo de extermínio decidiu aí tomar o comando do país haitiano e que segue em estado de sítio. Sendo essas as principais notícias e os principais destaques, eu me despeço dessa edição de segunda-feira, recomendando uma excelente tarde a todos. O Expresso Meio Dia retorna amanhã e uma boa tarde.